Tudo bem, queridos? Estamos aqui em mais um programa do Vem Quem Quer. Se você quiser vir aqui, estamos aqui com as portas abertas para vocês. É um programa que não tem restrição de pessoas. O que você quiser falar aqui, pode falar e venha com o seu coração aberto para a gente poder bater um papo e dar risada. E hoje eu estou com um amigo de muito tempo, né? Um cara muito nota 10, um cara que eu tenho como referência na área da fotografia também. A gente deu muitas risadas quando a gente se encontrava. Ainda hoje é o nosso amigo Ricardo. Está aqui o meu querido brother. Ricardo, obrigado, cara, por ter vindo. Sem rasgação de seda, cara, eu estou muito feliz e é uma honra para mim ter você aqui, meu brother. Brasília, queria agradecer o convite. Fiquei muito lisonjeado. E vamos para cima, cara. Vamos para cima, vamos para cima. O Ricardo, cara, na época que eu era programador, né? Eu fazia programa. Isso. Fazia programa. Na época que eu era programador, eu programava em alguns lugares e um desses lugares foi a Fotoprince. Fotoprince, nosso amigo Alberto. Nosso amigo Alberto. Eu estava fazendo um sistema para ele e vira e mexe chegava um homão bonitão, né? Batendo papo, sempre descontraído, né, meu velho? Sempre descontraído, sempre de bem com a vida. sempre de bem com a vida. E levava os rolos de filme. Exato. Rolo de filme, não era digital, era rolo de filme. Estamos falando um bom tempo atrás. Um bom tempo atrás, né? Para o Alberto revelar, porque Exatamente. O Alberto, ele trabalhava exatamente com revelação de fotos. Sim, né? Ele fazia a prova de teste, exato. Eu levava para o Jô para escolher as fotos que iriam para o arquivo do programa. Isso, inclusive, uma coisa que a gente vai bater também, o Ricardo trabalhou muitos anos no programa Jô Soares. Né? Quantos anos? Quase 30 anos. Quase 30 anos, quer dizer, amigo íntimo. Amigo íntimo. Sim, vocês trocavam, tenho ele como uma figura entendeu? paterna. Exatamente. E conheci o Ricardo nessa época, bons tempos, uma época muito gostosa. E a nossa amizade perdurou, graças a Deus, aí pelos tempos. Não, meu querido? Dura até hoje, com respeito mútuo. Com respeito mútuo, exatamente. Com respeito tranquilamente. Mútuo. Estamos aí. Quero já te fazer uma pergunta, cara. Vamos lá. Inclusive, dentro da área da fotografia, você acha que, não sendo nostálgico, tá? Você acha que a fotografia, quando era analógica, ela perdeu qualidade ou ganhou qualidade indo para digital, meu velho? A diferença de qualidade é pouca, é imperceptível para o leigo. Mas o que a fotografia perdeu muito é que as pessoas não imprimem mais a foto. A memória fica guardada num computador. Você não tem aquele tesão de imprimir a foto e, para quem sabe o processo, ver a imagem nascer, aquela imagem latente aparecendo. E perdeu muito com isso. Hoje é fotos de computador, não tem um álbum mais de família. Que o álbum era, o pessoal chegava na nossa casa, vem ver as fotos da família e passava aquele álbum. Era uma coisa isso, muito... como minha mãe diz, é foto de verdade. Foto de verdade, exatamente, exatamente. E como você começou na fotografia, Ricardo? Cara, 18 anos, eu não sabia o que queria da vida, o que eu ia trabalhar. E nesse tempo eu já estava casado. Minha ex-esposa falou, quer fazer fotografia? Eu falei, não sei. Vamos tentar, vamos ver o que dá. Fotografava com aquelas maquininhas pequenininhas, sem... As Kodak da vida. Exatamente, sem profissionalismo nenhum. Flash descartável. Isso, aqueles tubinhos em cima. Aí eu fui na antiga ASBA, Associação São Bernardense de Belas Artes, e fiz um curso com o professor Miller. E gostei, cara. Gostei e comecei a me dar bem com a fotografia. Comecei a fazer legal, que eu gostei, me apaixonei. Aí nisso aí, eu vi um anúncio que estavam precisando de fotógrafo para um estúdio na Cidade Jardim. Eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, o pessoal não deve conhecer muito o programa Vem Comigo, do Goulart de Andrade. Que era um baita de um programa. Exato, cara. na madrugada. Na madrugada, era muito top. E eu cheguei lá, falei sobre o emprego de fotógrafo. Falou, tem experiência? Falei, tenho. Você trabalhou com o Goulart? Trabalhei. Cara, eu não sabia. Trabalhei com o Goulart de Andrade várias vezes. Show, cara. Aí ele falou, teria que acompanhar o Goulart de Andrade e fazer umas fotos de divulgação para ele. Tudo bem para você? Falei, para mim tudo bem, tranquilo, vamos lá. E comecei a trabalhar com o Goulart e ele começou a gostar do produto, do serviço, do resultado, das fotos. E nisso aí apareceu quem fazia essa contratação, a Leonor Mendes de Barros.
que é a irmã do Faustão, do Fausto Silva. Tá. Lembro Aí dela. qual o nome dela? A empresária do Jô, não me lembro o nome agora. Cláudia Colossi. A Cláudia Colossi estava precisando de um fotógrafo para o Jô, para fazer um material também. E era amiga da Leonor. E a Leonor me indicou. Indicou e lá fui eu, para o estúdio da Vila Guilherme. O Jô gravava na Vila Guilherme. Quando o SBT era na Vila Guilherme? Exatamente. E cheguei lá, puta, eu não acreditava. Jô Soares na minha frente, eu não sabia o que falar com ele. Aí ela apresentou, falou, esse é o menino que vai trabalhar comigo? Ele falou, é. Vamos fazer um teste com você, vamos ver como você se sai. Fiz algumas fotos e o cara gostou. E nisso aí acompanhei os programas dele por quase 30 anos. Cara, assim, então você pegou uma veia legal, né? Você conseguiu pegar uma veia legal. Primeiro o Goulart de Andrade. Sim, uma veia... que já era uma baita referência. Sim. As reportagens deles eram muito na madrugada. loucas, na madrugada. Quem não conhece o Goulart de Andrade, procura na internet. Cara, era... Comando da Madrugada. Comando da Madrugada, isso. E eram umas coisas muito loucas, muito fora da caixinha, né? Ele pegava o capeta, né? Exato, o cameraman dele. Cameraman dele. Ia pra madrugada e, pumba, entrevistava o pessoal de rua, homossexual, tudo. Prostituta. Sim. Ele se vestiu já uma vez, sim, né? Sim, para poder ele encarnou. Então, quem puder, vai assistir, porque, cara, eram umas coisas muito loucas. Referência da TV, Goulart de Andrade. Exatamente. E o Jô não precisa nem falar, né? Jô Soares é referência até hoje. Se a gente vai falar de podcast na sua essência, ele foi um dos primeiros, né? Que ele fazia o podcast, né? O audiocast. Que era para a CBN, que era o programa que passava na Rede Globo, mandava o áudio para a CBN e passava depois do programa do Jô. Exato, que, mano, eu ouvia muito. Às vezes eu assistia o Jô e depois eu também. Mesmo trabalhando lá, depois eu vinha para casa escutando o programa do Jô. Top, né, cara? Pô, top muito demais. Bom, cara. Caramba. Pelo áudio, o primeiro podcast que eu ouvi foi o programa do Jô. Não, sim. O primeiro contato que eu tive também, sem saber o que era um podcast, foi o programa do Jô. A gente tá falando nos bastidores aqui um pouco antes de começarmos. Você me elogiou falando que eu tinha muita coragem de empreender. Sim. Mas, cara, você teve muita coragem de cair de cabeça no ramo de fotografia, né, cara? Mas eu não tinha nada a perder. Entendi. Eu não estava trabalhando naquela época. Quem trabalhava é a minha ex-esposa. Falou, quer fazer alguma coisa? Quer testar fotografia? Eu falei, vamos. Perfeito. Aí deu certo, caí justo, não sabia que o estúdio era do Goulart de Andrade, do Comando da Madrugada, gostou do meu trabalho e ainda me dei melhor ainda porque conhecia a empresária do Jô, que me indicou Jô Soares, que eu via pela TV, meu ídolo, pô. E eu conhecendo o cara frente a frente. E aí comecei a seguir o programa dele. E você me falou da veia artística que eu peguei na fotografia. Cara, eu não tenho um segmento melhor da fotografia do que esse que eu peguei. Top. Eu conheci pessoas que eu nunca imaginaria na minha vida conhecer. Você teve acesso a pessoas que, cara, era reconhecida mundialmente. Sim. Artistas internacionais. Sim. Você teve esse privilégio. Sim. Foi um privilégio, né, cara? Claro que foi. Cultural, de conhecimento, de contato. Você teve um privilégio aí. Tinha horas que eu estava fotografando e não acreditava. Cara, eu tô do lado do Roger Moore, o 007. Tô ao lado do Didi dos Trapalhões. Você não acredita nisso, cara? Não acredito. Você fica embasbacado. Não acredito. Eu fotografava e assistia a entrevista. Top. Era um prazer. Como era o bastidor do Jô Soares, cara? Era família? Era muito tenso? Como que era geralmente o bastidor do Jô Soares? A equipe de trabalho era uma família. Ainda hoje temos contato, temos grupo de WhatsApp e ainda a gente se conversa. Era uma família. Tanto que quando acabou o Jô, as pessoas perderam o chão. Né, cara? Perderam o chão, né? E era uma família. E com o Jô, era melhor quando as câmeras estavam desligadas do que quando estavam funcionando. Pô, gostoso. Porque ele era muito mais engraçado, muito mais gente fina. Você soltava? Soltava. Cada piada que ele não podia soltar na TV, ele soltava lá pra nós. Pô, legal. Cara, me fala do que eu admirava, o Quinteto, cara. 11h30. O Quinteto que depois virou Sexteto. Né? Virou Sexteto, exatamente. Cara, tinha a estrela do Sexteto, que era o Derico, né? O Derico era a estrela. Era o assessor para assuntos aleatórios do Jô. Sim, exato. Que era uma segunda entrevista, quase. Tinha a risada do Bira. Não, o Bira, eu amo o Bira, cara. Infelizmente ele já partiu, mas
O Bira, eu ria porque o Bira ria. A risada dele era top demais, cara. Era muito gostoso. Tinha o Miltinho também, Miltinho. um dos mais antigos bateristas Exato. daqui do Brasil. Também a gente se dava muito bem, era uma família. E o Derico também tem o mesmo sentimento que eu tenho pelo Jô, como se fosse um pai, Sim. que ajudou muito a gente. Eu, principalmente, o Jô me ajudou muito, especialmente na minha doença, né, quando eu tive câncer. Como depois vamos entrar nesse assunto aí, mas eu ouvi o Derico em um podcast, ele falando exatamente isso que você está falando agora. Se tem, ele como ser humano, ele acredita ao Jô Soares a formação dele como ser humano. Ele falou que o Jô Soares ensinou muita coisa para ele que um pai não ensinaria. Exatamente. Ele falou isso, cara, num podcast. Eu vou depois levantar qual é o podcast. E eu falei assim, caramba, mano, o cara realmente era muito humano, né? Para você ter uma ideia, o primeiro serviço que eu fiz para o Jô, eu era um PJ, era pessoa jurídica, eu emitia nota. Tá. Aí eu fiz fiz o trabalho e emiti a nota do que eu achava que era Não foi nem combinado o salário, tinha uma base só. Se eu trabalhasse um pouco a mais, eu cobraria um pouco mais. Sim. A hora que eu emiti a nota e mostrei para o Jô, ele falou, menino, você tem que aprender a cobrar. Você tem que aprender a cobrar que você não está sabendo cobrar. Caraca. Valoriza seu serviço. Se você não valorizar, ninguém valoriza. Ele poderia ficar caladinho, porque vai sair do dele, né? Exatamente. Falou, pensa melhor, reflete, analisa melhor e me traz outra nota. Porra. Cara, quando eu vou esperar isso de um empregador? Não tem isso, cara. Esse é o Jô Soares, cara. Um episódio dele que me emocionou muito, eu acredito que você estava lá também, foi no falecimento do filho dele. Sim. Do Rafael. Eu acredito que eu não iria fazer o programa, né? Eu não teria força, né? Mas ele tinha sabedoria, tinha força, tinha amor. Ele pegou esse momento para levar para as pessoas, para mostrar para as pessoas quem era o filho dele. E profissionalismo, entendeu? Também, profissionalismo, né? Exatamente, profissionalismo, principalmente, né? E assim, foi lindo, cara. O que ele falou foi lindo, eu fiquei assim comovido. O que ele disse no momento foi que o Rafinha, mesmo quando estava doente, ele tinha uma rádio que montou uma rádio, ele botava aquela rádio exatamente no mesmo horário todos os dias. E mesmo quando ele estava doente, ele botava a rádio no ar naquele mesmo horário. Ele falou, vindo isso do meu filho, eu não poderia faltar no programa. Foi exatamente essa introdução. Em respeito ao meu filho, estou aqui gravando. Muito, muito lindo, cara. Então, o Jô é uma figura, cara, como ser humano e como profissional. E depois do Jô, cara, pra você, eu sei que muitos deram entrevista, falaram que perderam o chão, que era o garçom, como é o nome dele? Alex. O Alex falou que pra ele foi ele disse que até hoje tem um trauma disso e tudo mais. Sim. Né? Que perdeu. Pra você, cara, como foi o fim do Jô? Brasília. Desculpa. Foi anunciado antes? Como foi esse processo? O Jô falava que ia não gravar mais o programa várias vezes, ele falou. Mas sempre voltava atrás, tinha uma proposta melhor, algo nesse sentido. Só que nessa última vez, ele falou, não vou gravar mais, chega, não dá pra mim, pela idade. Sim. E a maioria não acreditou, velho. Deve ser mais uma daquelas e vai voltar a gravar. Todo mundo literalmente perdeu o chão. Porque o salário que a gente ganhava lá no programa, especialmente para os PJs, você não arruma em qualquer lugar, meu amigo. Para um garçom, para um músico que toca, cara, juntando tudo meia hora numa semana, não se acha em lugar nenhum, concordo. Nós temos aqui no nosso cast um cantor sertanejo, né? E a gente leva um valor para os ambientes onde ele vai cantar e o pessoal sempre quer jogar para baixo. E, cara, o que a gente pede já não é muito, né? Não é muito. Então, a classe artística, ela sofre muito com essa questão de valores. Sim. E você me falando que o Jô, como um artista, prestigiava e fazia isso que fez com você. Olha, valorize o seu trabalho. Exatamente. Valorize o que você faz. E ele era o cara que
ensinava isso e proporcionava. E botava em prática. E botava em prática. Os músicos, o garçom, a gente não acharia em outro lugar como não Sim. achamos mais, né? Sim. Tanto que cada um foi pro seu lado, mas ganhando muito menos, padrão de vida caiu. E foi assim depois de Jô Soares, cara. E você perdeu uma coisa que você fazia há 30 anos, uma rotina, uma família. Uma família. E não tem mais, você fica perdido. Você não sabe o que fazer. É triste. E isso sem Jô Soares, o chão pra gente caiu. Foi triste para quem estava aqui do lado de cá da TV, né? Para quem assistia. Foi triste, porque para mim, cara, sinceramente, eu fiquei assim, o que vai ter agora no lugar? Né? Na altura do Jô, sinceramente, eu não vi nada até hoje. Porque falando em programas de entrevista, não tem nada igual ao Jô Soares. Não tem nada igual ao Jô. Sinceramente, não tem, tá? Então, pra gente já foi triste e pesado. Imagina para quem tava lá vivendo e convivendo, né? Então, Tanto que o cara começava alguma entrevista, assim, um artista internacional, ele falava, vamos falar no quê? Inglês, português, francês, alemão? Sim, ele era poliglota. Esse era Jô Soares, que de todos os assuntos ele conhecia um pouco. E ele tirava leite de pedra. Às vezes o entrevistado não saía nada, aqueles monossílabos, e ele tirava uma entrevista. Top. Eu lembro de uma senhora, você vai lembrar aqui, levou uns quadros. Os tapetes. Os tapetes. Cara, eu ri demais. E ele levou assim. Levou na boa. E o negócio ficou interessantíssimo. Ela comandando a entrevista. Exato. Lembro. Pô, você gosta de Arela? Gosto de coisa nenhuma. Foi, cara, ali, pô, quebra qualquer apresentador, né? Com certeza. Pô, a mulher tá só com objeção. Ele nada, ele brincava e zoava e, pumba, levava o negócio e ficou uma entrevista maravilhosa. Top, engraçada. Exatamente. Todo mundo ria, né? Cara, quem que faz isso hoje? Eu não vejo uma pessoa com, vamos usar a gíria, a malevolência do Jô Soares. O jogo de cintura não tem. Não tem mesmo. Pô, cara. E como você se virou depois disso, Rica? Porque praticamente você se dedicava a isso, ou não? Ou você fazia outras coisas também? Pouca. Porque, na verdade, Brasília, a gente pensa que nunca vai precisar ter um plano B. Tá. E a gente esperava que Jô Soares durasse muitos anos. E a gente não levava em conta que o cara tem 80 anos, tinha 80 anos. Então a gente ia lá, salário bom, trabalhando 2, 3 dias por semana. Estabilizado. Então a gente não pensava no plano B. A hora que surgiu o problema, cara, aí a gente teve que correr atrás. No meu caso, eu fui fazer fotos de culinária e arquitetura. Aí depois eu vim a casar com a pessoa que é arquiteta. Agora eu estou fazendo fotos de arquitetura. Mas não se compara, cara. Não tem a mesma emoção de trabalhar no programa na televisão, cara. Mas é o que temos, né? Sem falar na sua exposição, né? Exatamente. Você era o fotógrafo do Jô Soares. Exatamente, entendeu? Cara. Você era o fotógrafo do Jô Soares. Cara, até hoje o pessoal te conhece assim. Sim, fotógrafo do Jô. Eu perdi a identidade, não é o Ricardo Martins. É o Ricardo, fotógrafo do Jô. Exatamente. Cara, essa exposição vem sendo cobrada há anos. E eu sou muito, como eu diria, tímido. Eu fico com vergonha de botar minhas fotos em exposição e ver os comentários. Entendi. E não sai, cara. Mas todo mundo quer que saia isso aí. Mas eu prometo que esse ano ainda vai sair essa exposição, me chama, cara. Que eu quero. Com certeza. Eu mostrar pro pessoal de hoje em dia quem era Jô Soares. Sim, eu quero estar. Sem comentários. Né? Louco, hein? Porque muita gente, a molecada nova não conhece Jô Soares. Não tem noção. Né? Não tem nenhuma referência. Na verdade, posso estar até exagerando. A molecada de hoje não tem referência, cara. Não tem referência. Por exemplo, no esporte, nós tínhamos aí Ayrton Senna. Uma baita referência, né, cara? Uma pessoa íntegra, né? Um profissional, um artista, Jô Soares. Antes do Jô ter o programa, o talk show dele... Era humorista. Era humorista e, cara, de excelência. Sim. Entendeu? De excelência. Você curtia os personagens deles, Capitão Gay... Né? Exatamente. Aquele pai lá que não enxergava o filho, né? Tem pai que é cego, tem pai que é cego. O Gardelão. Isso. Ou bota ponta, Tele, bota ponta, Tele, no orelhão, né? Isso. Cara, então, e são esses jargões, né, que a gente tem até hoje. Do nada. Quantos anos? 40 anos, 50? Ou mais, então... 40, 50 anos. Então, hoje, a juventude não tem referência de bons profissionais, tanto que é difícil você encontrar bons profissionais, né?
de pessoas íntegras, entendeu? Eu vejo hoje, não sei se você vê isso também, uma referência marginalizada, né? Por exemplo, muita gente o traficante que é a referência do cara. É endeusado. Endeusado, né? O bandido, a molecada brinca assim de polícia e ladrão, o moleque quer ser o ladrão, não quer... É uma inversão de valores, Uma inversão né? de valores, exatamente. Então, quem não viu o Jô, cara, não estou endeusando o Jô, mas é uma realidade. Quem não viu não vai ter mais essa fonte de cultura que ele trazia nos programas dele. Exatamente. Acima de tudo, era uma fonte de cultura. Eu aprendi muito assistindo os programas. Aliás, é uma coisa que não está sendo muito cuidada há tempo já, a cultura nossa. Exato. Nossa cultura. Ela está sendo massacrada. O nível cultural das pessoas muito, hoje em dia, a régua está muito embaixo. Desceu bonito, está na lama. A régua está na lama, não estou exagerando. Você vê perguntas básicas, como quem descobriu o Brasil, as pessoas não sabem. Não sabe, cara. Não sabe. Não sabe mal escrever direito, não acentuar. Sabe. Não sabe. Hoje é tudo com emojis. Com emoji e escreve errado. Exatamente. Cara. Escreve errado. Né? E põe a culpa no corretor. Exatamente, é o corretor. Exatamente. Quando você vai e contesta, foi o corretor. Tá bom. Mas, infelizmente, é isso, cara. A gente não tem mais essas referências. É uma pena. A gente não tem mais essas referências. Em programas em geral, na TV também, né? Em geral, cara. A minha filha está aqui, né, na mesa, nos ajudando aqui, fazendo o nosso programa. Ela é prova disso. A gente pega, vamos assistir, chega em casa, vamos assistir a TV. Cara, o que eu assisto hoje, e assim de uma forma muito filtrada, é o jornal. Entendeu? Um Globo Repórter, às vezes. Exato. Porque, cara, programa, desculpa, tudo um lixo. Vou pra TV a cabo. Você fica procurando filme lá e nada, tudo muito raso, muito, entendeu? Infelizmente estamos nessa, cara. E o humor também ficou apelativo, o humor, né? apelativo e assim, de uma via só, né? Exatamente. Isso que eu tô achando muito... Exatamente. Muito perigoso. Humor de uma via só. É aquela velha lá, eu posso brincar com você e te esculachar, agora você não. Exatamente. Entendeu? Eu posso zoar você ser branco e careca. Agora você não pode falar de mim que sou negro e cabelo ruim. Exatamente. Entendeu? Que na nossa época não tinha essa, velho. Normal. Você levava na boa. E os amigos sempre brincavam dessa forma. E eu mesmo ninguém nunca fiquei ofendido. Exatamente, ficava ofendido. Nunca fiquei ofendido, cara. Nunca precisei me impor, porque o meu caráter era acima da minha etnia, da minha cor, qualquer coisa assim. Exatamente. Até porque isso não ofendia a gente. Não ofendia. Não pegava, né? Não era essa conotação. Não tinha Exatamente. essa conotação. Né? Porque é uma coisa brincadeira. Brincadeira. Quantas vezes, né? Podemos até ser cancelados, mas era uma coisa que a gente fazia, né? Você imitava o Clodovil. Isso, exatamente. Não, cara. E às vezes tinha cliente que não te conhecia e ficava assim olhando assim, e eu rachava o bico. Até hoje eu faço isso. Não pega muito mais porque eu já tô mais carequinha, mais barrigudinho. Mas vai. Dá uma bichinha muito feia. Bicha velha, bicha velha. Bicha velha, isso. Cara, isso era tão natural pra gente e era assim... a gente fazia para se divertir. Exatamente. E não para denegrir ninguém. Não. E hoje a gente é podado. Não sei. Eu acho que o negócio tá chato, né, cara? Ficou chato. Tá muito mimimi, né? Ficou chato. As pessoas se ofendem por qualquer coisa. Por nada, cara. Por nada. Na nossa época a gente podia até discutir, no dia seguinte já tava tudo ok. Hoje não. O pessoal leva uma mágoa e um rancor que perdura. Aí depois você chega lá na frente, por que vocês não? Não sei. Por que vocês não se falam mais? Não sei. Cara, será que isso veio de uma educação familiar? Com certeza, cara. Eu acho que a base é essa. Sempre, não adianta jogar pra cima de escola, que também tem o seu papel, que também influencia, né? Mas eu acho que a base é em casa sempre. A casa cara, você vai na escola para aprender, mas quem te educa realmente são seus pais, sua família. E você vê o que num jantar? Cada um com seu celular? Exatamente. Ou na frente de uma televisão, olhando a televisão? Ninguém fala ninguém do seu conversa. dia. Ninguém Como fala foi seu dia? O que você fez? Ninguém fala nada, não tem uma piada. Meu pai, se o senhor assistir, pai, desculpa, mas tem que falar a real. Meu pai, a gente estava na mesa e ele vinha com as piadas dele. Muito sem graça. Mas a gente ria. Eu faço isso hoje. Então, eu faço isso hoje. Mas a gente ria porque era gostoso, era meu pai. E valia, né? Valia. Às vezes a gente ria assim, vai estar sem graça, mas, pô, era gostoso porque era um momento onde a gente estava junto e a gente esperava as piadas sem graça,
né? E hoje, por ter sido gostoso para mim, eu faço com minha filha. Eu acho que eu sou pior que meu pai. Mas tudo bem. A piada é bem pior, né? Mas tudo bem. A gente faz. Família de hoje parece que um não tem tempo pro outro. Não tem. O problema de cada um é mais importante que o do outro. Exato. Não se conversa, não pede uma ajuda. Exatamente. Né? Não tem aquela... Ou não se preocupa. Né? Exatamente. Não se preocupa. Você tá numa situação difícil, problema seu. Se vira, né? Tá assim hoje, infelizmente. Falando em problemas e passar dificuldade, fala um pouquinho do câncer, cara. Que período foi e como você passou por isso? Cara, foi há 12 anos atrás. Tá. Eu senti um mal-estar, passei no médico, uma gripe. E não melhorava. Me deu remédio e eu não melhorava. Nada. Voltei pro médico, você está com alguma coisa no pulmão. Tomei remédio, outros remédios e não melhorava. Aí eu fui pro programa, o Jô perguntou como eu estava. Falei, tô ruim ainda. O Jô falou, você tá amarelo. Aí nisso aí, ele chamou o Drauzio. Drauzio Varela. Drauzio. Caramba, tô falando que privilégio, né, velho? Você vê que médico que eu tive, né? Velho. Aí o Jô falou, Drauzio, o menino tá doente. Aí os médicos não acham que ele tem. Ninguém acha que ele tem. Aí a primeira coisa que o Drauzio perguntou, o que deu no seu exame de sangue? Ninguém me pediu um exame de sangue. Ninguém pediu um hemograma para você? Então você volta lá e pede um hemograma. Fui novamente, a mesma coisa. Você está com uma gripe, está com um mal-estar de gripe. Falou, mas eu quero um exame de sangue. Mas para que você quer um exame de sangue? Para descobrir. É porque é o seguinte, aí eu falei a palavra mágica. Eu trabalho na Globo e hoje eu trabalho com o Jô Soares e hoje estava o Dr. Drauzio Varela lá. Aí abre porta, né, cara? Aí abriu um monte de porta e o negócio já mudou. E ele pediu para fazer um hemograma completo. Eu, tá bom, se você é global e quer um exame de sangue, a gente vai dar um exame de sangue para você. Fiz o exame de sangue e demorava 2 horas para sair o resultado. Fiquei esperando. Aí ele me chamou e falou, chegou seu exame de sangue. Ele imprimiu, deu uma olhada, falou, um momentinho. Saiu e deixou a porta entreaberta. Eu vi que ele foi para o corredor e encontrou um médico. E estava mostrando para o médico e falando de mim, é claro. Aí chegou mais um médico. Falei, ih, cara, deu merda nisso aí. Já era. Falei, senhor Ricardo, o problema é o seguinte. O senhor está com algum problema hematológico, mas a gente não sabe o que é. Eu vou dar um encaminhamento de urgência para o hematologista. Isso era na terça-feira. A gente estava na sexta. No sábado eu já passei mal. No sábado eu passei mal. Aí era no tempo do fax ainda. Eu falei com a emergência da intermédica do plano de saúde. Ele falou, o senhor tem acesso a fax aí? O senhor falou que fez um hemograma. Me passa o hemograma por fax. Eu passei o hemograma, 20 minutos depois ele ligou. Seu Ricardo, a gente está mandando uma ambulância para sua casa. O senhor vai vir aqui para o Hospital Santa Cecília. Caramba. Chamou a ambulância. Fui para a ambulância no Santa Cecília. Chegou lá, mesma coisa. Ninguém acertava o que eu tinha. Era um problema hematológico, mas aí aventaram a possibilidade de tuberculose. Me puseram no isolamento. Depois de 2 dias, voltaram. O senhor não tem tuberculose, vão tirar do isolamento. Fizeram mais exames. Aí falaram para mim, o senhor tem algum problema relacionado com a medula, uma leucemia, mas não sabemos que tipo é. Falei, legal, não sabia o que era leucemia. Legal, tenho leucemia, vou tomar um remedinho e vou sair daqui. Falta de ferro, vai. Falta de Exatamente. Ferro. A gente imagina. Aí me explicaram o que era. Aí o mundo caiu, né? Aí o mundo caiu. Aí comecei o tratamento e eu continuei indo trabalhar. Eu saía da quimioterapia e ia trabalhar. E aí, quando eu estava indo trabalhar depois de uma quimioterapia, o Jô falou, moleque, você tá ruim, né? Eu fiz quimioterapia hoje, Jô. Falou, vou chamar o Sebastião, o meu motorista, e ele vai te levar para casa. Você deixa o carro aqui e depois a gente se vira para levar. Me levou para casa. Aí falei, Jô, eu vou trabalhar. Era na terça, tinha gravação na quarta. Jô, eu liguei de casa, falei, amanhã eu vou trabalhar. Ele falou, de jeito nenhum. Falei, Jô, mas se eu não for trabalhar, eu não ganho. E eu dependo disso. Agora mais do que nunca. Ele falou, Ricardo, cuida da sua doença, que do seu salário cuidamos nós aqui, tá? Fica tranquilo.
top, cara. Aí me mandavam sempre um envelopinho branco, sem nome, sem dizeres nenhum, com meu salário, sem trabalhar. Esse é Jô Soares, cara. Isso aí. Pô, Na que parte mais difícil da minha vida, não abandonou. não me abandonou. Ligava para casa, depois eu fui internado, que eu fiquei pior ainda, fui internado e ligava para casa para saber como eu estava. Esse é o Jô Soares, cara, que ninguém conhece. Ninguém conhece. Falam que é um cara arrogante, que não dava autógrafo. Isso é outra coisa, dá autógrafo. O pessoal confunde uma pessoa pública com uma pessoa íntima, Exatamente. né? Exatamente. Pública é uma coisa, íntima é outra. Exatamente. Não é não? E tem outra. A pessoa pública também tem o seu horário que ela está Exato. jantando, almoçando. Tá curtindo a sua vida, Exatamente. sua família, e aí vai. Num evento de fim de ano, a gente estava num almoço, num jantar com o Jô. E chegava pessoas, a hora que o Jô estava dando a garfada, Jô Soares, o senhor pode tirar uma foto comigo? Falei, querido, aguarda só um pouquinho, a hora que eu terminar o jantar eu tiro. E saíam falando, mas bem que falaram que é metido mesmo. É uma falta de respeito, né, cara? É uma Exatamente, falta cara. de respeito. Exatamente. É uma cultura ingrata, né, cara? É artista, então ele tem que estar Eu disponível. vejo todo dia na minha casa, ele é disponível. íntimo de mim. Não é bem assim. Ele está na parte dele como ser humano. Exatamente. Jantando. Ali não é o artista, ali E ele é não a falava pessoa. não dou. Ele falava um minutinho Segura só. que eu vou comer. Exatamente. Mano, imagina, ele, num restaurante, dá uma garfada foto, dá uma garfada foto, dá uma garfada... A comida vai ficar fria, vai ser... Não vai curtir o jantar. Não vai conseguir fazer o que ele se propôs a fazer lá. Ter a vida dele. E era o que acontecia em todas as vezes. Uma vez nós viemos fazer um show no Aramaçã e eu fui no carro dele para ensinar o caminho. Tá. Que é aqui em Santo André, Você né? conhece. Eu fui e na volta nós paramos no posto de gasolina para abastecer. Saiu um cara do carro, ele foi até o vidro do Jô Soares, né? Ele falou, eu acho que sim. Falou, Jô, minha mãe é muito fã de você. Você pode tirar uma foto com ela? Ele falou, claro. Uhum. Mas tem só um problema, ela não se locomove direito. Dá para você ir até o carro e tirar foto com ela no carro? Jô Soares foi, cara. Jô Soares foi. É fácil falar quando não conhece. Né, exatamente. cara? É fácil falar quando não conhece. Por isso que eu sou tão apaixonado por esse cara. Não seria por menos, né, cara? Não por seria isso. Sempre foi assim com todo mundo. Com todo mundo. Teve uma entrevista que o cara, ele tinha uma coleção de discos raros. Aí ele levou esses discos raros e o Jô perguntava o que ele estava fazendo com esses discos, né? Que ele ouviu que ele estava vendendo alguma coisa assim, fazendo um leilão. Jô, eu estou vendendo que eu estou com um problema de saúde e eu preciso fazer um dinheiro. Aí a entrevista ocorreu, terminou a entrevista, se despediram e a gente sempre fica com o contato do entrevistado. Certo. Ele pediu para uma pessoa da produção, liga para esse cara e fala que eu quero comprar todos os discos dele. O cara deu preço, ele fez, pagou e nunca foi retirar. Caraca, velho. Pô, hombridade, né, velho? Cara, com essas histórias, alguém pode falar que um homem desse é arrogante? Falando nisso, então, eu não sei se você pode citar, porque o Pânico plantou ele como arrogante lá com a Cidade da Humildade, não sei se você lembra. Lembro. Né? Como foi essa situação lá do lado do Jô, cara? Como que foi? Como que o Jô lidou com isso? Como que foi pra ele essa situação, cara? Cara, ele levou na boa. Apenas a única coisa que ele falava, e o Fabinho ficava com ele, que acompanhava ele, que era o assessor dele. O Fabinho, o menininho lá. Isso, o pequenininho lá. Barrar, ele disse que ele não queria participar da brincadeira, só isso. E é o direito dele. Exatamente. É o direito dele. Para ele falou que não queria dar ibope para os outros. Não interessava participar dessa brincadeira. E ele deixou para lá. Perfeito. Para ele, tanto fazia. Foi natural. Não pegava não teve nele. encheção de saco, não. Na cabeça dele não ficou... Não, nada. Porque nada o Clodovil, ele pegou pilha, né? O Clodovil pegou pilha com os meninos. É um outro gênio, né? Daquele do Clodovil. Mas pro Jô não fez diferença nenhuma. Top. Nenhuma. Top. É bom saber, porque muita gente acha que, putz, o Jô isso, o Jô aquilo. Não, o Jô não estressou nada. Nada. Nada disso aí, cara. Nada. Rica, e hoje, cara? Como é que tá a sua vida? Eu sei que você ainda trabalha com fotografia, que é a sua paixão. Como é que você está hoje profissionalmente, a sua vida pessoal, se você quiser falar da pessoal, tá? Mas profissionalmente, como é que você está hoje? Cara, graças a Deus ainda estou fotografando.
Bastante até. Eu acompanho Bastante. Fiz um trabalho agora grande, na sua rede ontem, social. ontem, para o pessoal do embaixador do Canadá. Tá trabalhando bastante. Tem minha esposa também, a Na Paloma. parte de arquitetura, é que eu arquiteto. também acompanho. Isso. E faço muito trabalho para ela de fotografar as obras dela. E fora isso, cuido da parte financeira administrativa da empresa, Perfeito, da nossa empresa de arquitetura. perfeito. E pessoalmente, como está a sua vida? Cara, tranquilo. Tranquilo. Querendo os novos desafios. Sim, sempre, né? Exatamente. Sempre. Não é porque eu cheguei nos 60 anos Não, que claro que não. eu quero novos desafios. Eu não perguntei sua idade porque muita gente não Ah. gosta, mas eu mesmo não tenho problema com isso. Eu entendeu? também não tenho problema com nenhum. isso. E bem vividos. Sessentão, velho? Sessentão e bem aproveitados, top, hein? cara. Curti muito a vida. Viajou muito? Pra caramba. Pra caramba, que eu Pra lembro, caramba. eu sempre acompanhei também. Você Muito, sempre conheço falava. muitos países, cara. Muito gostoso. Então vamos fazer. Qual país que você gostou de ir? Itália, Itália? região da Toscana. Toscana, maravilha. Toscana. Você é descendente italiano? Sou Eita. italiano e espanhol. E qual você se arrependeu de ter ido? Arrependeu? Digo que Ou não foi aquilo que você esperava? Vamos colocar dessa forma. Suécia. Suécia? Não me acrescentou muita coisa, não. Ah. Um país frio. Frio povo. Frio Ele é em frio tempo de e frio das clima. pessoas. Ah, Mas um país que decepcionou mesmo, vamos ser bem Tá. claro. Tá. É Inglaterra. Principalmente Londres. caraca, velho. Não curti. Tem muitos amigos que foram e até hoje Não não curti. curtiu. Povo meio frio, Uhum. uma comida insossa. Não É, curti, não. comida, o pessoal reclama muito de comida lá fora. Fui uma vez e só. Mas onde eu voltaria e vou voltar novamente, com certeza, é pra Itália. Beleza. Toscana. Top. Fiz um tour lá e adorei, cara. Show. Adorei. E lá a comida é boa, né? A comida é Para, muito isso é boa. louco. O vinho é muito bom. As pessoas são boas de papo. Falam gritando, mas boas Não, de mas papo. senão não é italiano, né? cara? Exatamente. Gesticulam muito. Adorei, cara. Adorei. Show, show. E eu fiz isso aí, acrescentando na parte de fotografia. Tem um projeto que é a Marta Wing Walk. Ela faz acrobacias na asa dos aviões. Tá. E acho que ela vai voltar e eu vou ser o fotógrafo novamente. Show. Eu já fotografei ela nisso aí, fazendo isso aí. Acrobacias em aviões antigos. Maravilha. Que fica em cima da asa ali. Exatamente. Tipo um barão, aquele barão vermelho. Exatamente, os pá. P-51. Tem que ter coragem. Eu tenho medo de altura. Velho. Tem medo de Eu altura? tenho medo de altura. Cara. Não, não tenho não, eu cara. tenho medo de altura. E acho que eu vou voltar a fotografá-la. Se o Top, projeto legal, for pra frente. legal. Pô, é muito gostoso. Bastante, cara. Joia. Rica, brother, volto a dizer, muito obrigado, brother. Muito obrigado por dar essa honra para mim. Sinceramente, é uma honra para mim, tá? Ter você aqui, poder conversar, falar de você, né? Ter o seu registro no canal. Eu tô, assim, muito feliz. O prazer foi meu pela lembrança, Brasília. Quero te agradecer e, cara, a casa é sua. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço vocês, cara. Deixa a sua rede social. @rmartinsfoto, Instagram. E o Facebook, Ricardo Fotógrafo. Pessoal, você quer ver foto bem tirada? Volto a dizer, não é babando não. Se é ruim, cara. E de boa, se é ruim eu nem dou muito ibope. Mas se você quer ver arte de qualidade, segue o Rica, porque, cara, vale a pena. E se quiser fotos de famosos, acho que fotografei todos os famosos do Brasil. Tem essa. Do Brasil e alguns fora do do exterior, Brasil. sim. Exatamente. Andrea Bocelli, Roger Moore, Exatamente. um monte. Exatamente. É isso aí. Fiquei Sigam meu feliz, irmão. Brasília. Sigam meu irmão. Te agradeço muito, meu brother. E que Deus te abençoe muito A também. nós. Tá? Muita saúde e prosperidade para nós. Amém. Obrigado. Até mais. Vamos sair aqui. Deixa eu sair aqui.